Meu sonho sempre foi ser veterinária. Desde muito pequenininha, muito criancinha, eu sempre tive muito amor por essa profissão. E eu sempre falava muito para todo mundo que um dia eu viraria veterinária. Até que quando eu tinha 12 anos, eu conheci um menino de 15 anos e acabei me apaixonando por ele. Sabe aquele primeiro amor de adolescente que você acha que vai morrer se não ficar com a pessoa? Foi o que aconteceu comigo. Eu amei demais aquele menino, eu me entreguei demais para aquele menino e infelizmente com 12 anos eu perdi a minha virgindade com ele. E com isso veio a consequência da gravidez. Eu acabei engravidando com 12 anos. Então, quando eu descobri, eu fui até esse menino para poder contar para ele sobre a gravidez. E assim que eu cheguei nele, que eu contei que eu estava grávida, a reação dele foi uma das piores. Obviamente que eu não esperava, eu achei que ele ia me receber de braços abertos, que ele ia ficar feliz. Mas ele simplesmente virou pra mim, cuspiu na minha cara, mandou eu embora e nunca mais procurar ele novamente. Fui pra casa naquele dia desesperada, totalmente sem rumo, sem, sabe assim, eu realmente não sabia o que fazer da minha vida. Então cheguei na minha casa e fui me deitar. Ali eu deitei e acabei pegando no sono. No dia seguinte, eu liguei para uma amiga minha e perguntei se tinha como ela comprar um outro teste para mim, porque eu queria fazer novamente para poder ter certeza, para eu poder contar para os meus pais. Então ela comprou e trouxe para eu fazer. E na hora que eu comecei já a fazer o teste, na hora já subiu os 2 pontinhos, ou seja, positivaço. Não tinha nem como ter dúvida sobre aquele resultado. Então, ou seja, a hora era aquela. Eu tinha que contar para os meus pais, eu precisava contar para eles. Então, naquele mesmo dia, mais tarde, os meus pais chegaram em casa e eu chamei eles na sala e falei que precisava muito conversar com eles. A minha amiga ficou o tempo todo ali comigo para me dar apoio. E ali eu olhei para eles e contei. Eu tava tão nervosa que eu assim falei simplesmente sem enrolação nenhuma. Eu simplesmente olhei pra cara dos meus pais e soltei. Tô grávida. Ali os dois, tanto a minha mãe quanto meu pai, sabe quando você dá tipo uma travada assim pra você entender o que a pessoa falou? Só que os dois fingiram que não entenderam o que eu tinha falado. Então eu fui repetir. Olhei novamente pros dois e falei, eu estou grávida. A minha mãe na hora começou a chorar muito, mas ela chorou bastante. O meu pai, ele não teve uma reação normal. Ele travou, ele não piscava, parecia que nem respirava. Até que depois de uns 5 minutos travado, eu acho que ali ele entendeu, ele assimilou o que estava acontecendo. Na hora que ele voltou assim, que ele meio que voltou em si, ele veio pra cima de mim e começou a me bater. Nisso a minha amiga entrou no meio e conseguiu tirar ele de cima de mim. Porém, automaticamente, assim que ele se afastou de mim, ele já olhou pra mim e me mandou embora de casa. A minha mãe ali tentou interferir, mas foi totalmente sem sucesso. Então dali eu fui pro meu quarto e fui arrumar as minhas coisas para eu poder ir embora. Eu lembro que eu não tinha mala, eu tinha uma bolsa muito pequena, não cabia quase nada, mas obviamente que ele não deixaria eu pegar nenhuma mala dele com a minha mãe maior. Então eu peguei aquela bolsa pequena mesmo, coloquei pouquíssimas coisas e ali eu fui embora de casa. Então dali pra frente eu passei a morar de favor na casa de alguns conhecidos. Eu ficava na casa de uma amiga minha, depois eu fiquei na casa de uma tia, depois eu fiquei na casa de uma prima. Então assim eu fui ficando na casa de alguns conhecidos. Até que chegou os 9 meses e finalmente o meu filho nasceu. Eu me lembro que eu tinha pouquíssima roupa também pra pôr naquela criança. Pra poder, assim, conseguir vestir ele, eu tinha que vestir, tirar, já lavar outras peças pra que eu conseguisse vestir aquela criança. Tipo assim, eu realmente não tinha quase nada. Quem me acompanhou no hospital, quem ficou comigo, quem me ajudou a conseguir essas pecinhas de roupas, foi tudo a mãe da minha amiga que ficou comigo esse tempo, né? O tempo que eu fiquei no hospital, ela ficou comigo. Até que chegou o dia de receber alta, então dali do hospital eu fui pra casa dessa amiga minha. E lá eu fiquei morando com meu filho durante 3 meses. Então depois de 3 meses morando na casa dessa minha amiga, eu comecei a sentir que eu já estava atrapalhando. Porque pensa, gente, não era só eu, era uma criança. Era 2 rendas a mais, entendeu? 2 bocas a mais para poder sustentar. Então ali eu comecei a sentir já que eu estava atrapalhando. Então o que eu resolvi? Eu peguei o meu filho e ali eu fui embora. Eu falei pra elas que eu tinha um lugar pra ficar, mas na verdade eu não tinha.
Dali eu fiquei morando na rua um bom tempo, só que assim, sempre protegendo o meu filho, sempre assim, tirando de mim, ó, tipo assim, sem sombra de dúvidas, eu tirava de mim pra poder dar um conforto maior que seja pra ele. E dentro de mim, eu tinha uma vontade tão grande de crescer, tão grande de ser alguém, que eu olhava para o meu filho e aquela vontade só aumentava. E teve um dia que eu me lembro até hoje, que eu olhei para o meu filho, ele estava dormindo e eu prometi para ele que um dia eu daria uma vida tão incrível para ele, tão incrível, que eu tinha muita certeza que isso um dia ia acontecer. Até que um certo dia, andando e procurando um bico para fazer, para conseguir um dinheirinho, eu consegui um serviço na feira. Foi uma senhorinha que me contratou e eu posso dizer pra vocês que essa senhorinha foi um anjo, uma senhorinha com certeza enviada por Deus na minha vida e pra vida do meu filho. E ela não me deu só um trabalho, ela não me deu só uma oportunidade. Aquela senhorinha, ela arrumou uma casa pra eu morar com meu filho. Era algo bem humilde mesmo, mas pelo menos pela primeira vez na vida, eu e meu filho tínhamos um lar nosso. Como eu trabalhava na feira, então eu aproveitava para pegar as sobras, né, o que sobrava, para poder levar para casa, e ali eu fazia uma jantinha para mim, pro meu filho. E o tempo todo o meu filho, ele ficava comigo, ele ia trabalhar comigo, aonde eu ia, ele tava comigo. E foi assim durante alguns anos. Até que depois de alguns anos, eu consegui um outro emprego melhor numa loja. E ali começou mais uma batalha na minha vida. Eu fui atrás para terminar os meus estudos e terminei. Então ali eu comecei a guardar dinheiro para minha faculdade. Era bem pouquinho, mas eu guardava. Então depois de muito esforço, eu consegui entrar para a faculdade. E quando eu ia para a faculdade, quem ficava com o meu filho era essa senhorinha. Até que depois de algum tempo, aquela senhorinha faleceu. E ali eu me vi sozinha novamente. Então ali eu passei, depois daquilo, a levar o meu filho também para a faculdade comigo. Não era fácil. Mas assim, eu agradeço tanto a Deus que Ele colocou pessoas no meu caminho que também me ajudavam. Então se passaram mais alguns anos e finalmente eu me formei. Eu queria poder explicar para vocês a sensação que foi quando eu consegui aquilo. Quando eu consegui me formar. Ali eu ajoelhei no chão e eu comecei a chorar. Comecei a agradecer muito a Deus. Eu senti uma sensação de alívio. Sabe aquela sensação de ufa, acabou, eu finalmente consegui. Então, graças a Deus, eu comecei a trabalhar na minha área. Depois de um tempo, eu consegui comprar o meu primeiro carro. Depois de um tempo, eu consegui dar entrada no meu apartamento. Hoje, meu filho já está um rapaz. A coisa mais linda, eu acertei em cheio com aquele menino. Deus enviou pra mim o melhor presente que ele poderia me dar. Não é porque é meu filho não, mas eu posso afirmar pra vocês que eu só tenho orgulho com esse menino. E eu bato no peito sim, e me acho sim muito foda. Errei? Claro que errei. Engravidar na adolescência foi um puta vacilo. A adolescência já é uma fase difícil que exige muita atenção, muito cuidado, muita paciência. Agora imagine você grávida na adolescência. Então, só pra concluir o que eu estava dizendo no último vídeo, meninas, se cuidem. A gravidez na adolescência já é extremamente difícil. Imagine então você sendo mãe solo numa gravidez. Então, se você, assim como eu, engravidou na adolescência, agora tem um serzinho que depende de você, somente de você. Mas ele depende de verdade. Então, por favor, ame essa criança. Eles não têm culpa absolutamente de nada. Ame, mas ame muito essa criança. E seja um exemplo como mãe.